Hallo, hallo. Guten Morgen. Bom dia, pessoal. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Esperando aí 2 minutinhos e já vou chamar a nossa convidada. Sejam bem-vindos aí. Hoje o nosso tema vai ser conquistando um alemão, conquistando uma alemã. Vamos falar sobre dates na Alemanha, vamos falar sobre relacionamentos entre alemães e brasileiros, brasileiras. Vai ser muito bom, tô muito empolgada com o nosso encontro. Estão me ouvindo bem, me vendo bem? Comentem aí. Alô. Já vou iniciar aqui. Chamando a nossa convidada especial. Já a convidei aqui, vamos ver se... Aí! Bom dia! Bom dia, boa tarde na Alemanha, né? Tudo Na bem? Alemanha, boa tarde, tudo ótimo. Muito prazer em ter você comigo, estou muito feliz, muito animada aí para nossa conversa. E antes da gente ir para a parte mais importante, que é você, eu vou falar um pouquinho só para quem está chegando por aqui sobre os eventos e tal, para as pessoas entenderem o que a gente está fazendo aqui, e depois a gente já passa para a parte que interessa. Pessoal, esse aqui é o AGCL, que são as aulas gratuitas com a Lud. Acontece todo sábado, 10 horas da manhã, horário de Brasília, 15 horas, horário da Alemanha. Todo sábado, aliás, tenho muito orgulho de dizer isso, porque todo sábado, desde o início desse ano, não houve um sábado em que eu não estava aqui com vocês, ou no Instagram, ou no YouTube, numa constância aí histórica, fazendo as aulas. Cada mês a gente tem um tema diferente. Então, todo mês a gente tem todos os eventos do mês com um tema diferente. Por exemplo, mês passado, a gente estava aprendendo alemão com textos de grandes caras aí da cultura alemã, da história alemã. Então, a gente leu Freud, leu um texto de Beethoven, leu Einstein e assim sucessivamente. Esse mês de outubro, o tema é vida real na Alemanha. Nosso tema é falar sobre a vida, o dia a dia, questões importantes de nós brasileiros na Alemanha. Está acontecendo aqui no Instagram, tá? Então, é por isso que a gente está fazendo esse caminho. Semana passada, a gente conversou com os queridos, né, Fanny e Rafa, e falamos um pouquinho sobre vida na Alemanha, falamos sobre os desafios que eles enfrentaram. E hoje a gente tem uma super convidada especial aqui para a gente falar um pouquinho sobre relacionamentos amorosos entre brasileiros, brasileiras, alemãs e alemães. Gente, só para a gente falar sobre isso aqui de forma clara, se você quiser participar dos eventos sempre, não quiser perder nada, se você quiser se cadastrar, na minha bio, né? Vindo aqui, ó, Lud Fonseca, na minha bio, tem lá um link. Nesse link vai ter o aulas gratuitas com a Lud. Lá você consegue se cadastrar. Só você colocar lá seu nome, e-mail, que for pedido, e você é encaminhado para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, gente, não precisa preocupar, tá? Que não vou ficar mandando bom dia, boa noite, coisas, um monte de mensagem, não. Só coisas relacionadas aí aos nossos eventos. Então, os temas, lembretes, né? Das lives importantes, material, porque geralmente quando eu dou aula, por exemplo, no YouTube, tem um PDF acompanhando, né, para vocês acompanharem as aulas, então eu envio lá no grupo de WhatsApp, tá? Então esse grupo é para isso. Se você gosta dos temas, está interessado nos temas, das aulas de alemão e das questões culturais também, entre no grupo, tá? Então é isso, gente. Introdução aí sobre o que a gente está fazendo aqui, o evento de hoje. Agora eu queria, na verdade, pedir para a nossa convidada se apresentar.
Vivian, prazerzaço estar aqui com você. Fiquei muito feliz de você ter topado conversar com a gente. A Vivian é especialista no nosso tema e queria que você se apresentasse um pouco antes da gente começar para aí quem talvez não te conheça. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Alemanha. Olá, mundo. Primeiro, eu quero te agradecer pela oportunidade, pela confiança, né, de me dar essa tarefa, essa missão de estar aqui falando de um tema tão delicado, um tema extremamente importante, que é relacionamentos, né? Segundo o que eu sei, o que eu estudo, os relacionamentos é o segundo degrau das nossas vidas, né? Que é um degrau muito, muito importante, que muitas pessoas pulam esse degrau, né, compensando com outras coisas na vida, embora eu possa afirmar que relacionamento é muito importante para todas as áreas das nossas vidas, né? A autoestima da gente fica elevada, né? Aquela compatibilidade com o parceiro também é muito importante, então agradeço, tá, pela confiança. Meu nome é Vivian Poser, né? Como ela falou, vivo há 28 anos na Alemanha, tenho uma bagagem muito forte aí na Alemanha em todos os sentidos. Estou há 15 anos no segundo casamento, né? E descobri, através do meu canal no YouTube, que a minha missão de vida está aqui passando, né? A minha experiência, me especializando, e agora eu decidi focar nessa questão do relacionamento intercultural, né? Que, claro que dizendo aqui que o meu forte é relacionamentos entre brasileiros e alemães, porque eu vivo aqui, mas eu sou, sim, muito procurada por, principalmente, homens alemães que têm relacionamento com outras mulheres, né, de outras nacionalidades. Então, vamos lá. Então, espero que vocês estejam bem curiosos, né, para tirar as dúvidas de vocês. E, Lu, gratidão pela confiança mais uma vez. Fica à vontade. Estou a seu Muito bom. dispor. Ó, antes de eu fazer algumas perguntas aí relacionadas ao tema, queria perguntar um pouquinho aí, só para o pessoal entender mais seu contexto. Você mora na Alemanha há 28 e casada há 15 anos com um alemão. Claro, alemão. Com o alemão, então. E como é que você assim, começou a se interessar assim, por esse tema de relacionamentos interculturais? Obviamente, isso tem super a ver com a sua vida, né? Porque você é casada há 15 anos com um alemão. Mas como é que você começou a perceber que as outras pessoas precisavam de ajuda nesse sentido, que você poderia fornecer essa ajuda, né? Como é que foi esse processo? Você diz trabalhando com casais não Isso, sendo como é que você alemães começou com a brasileiras trabalhar? ou com brasileiros e alemães? No geral, como é que você começou a perceber que você poderia fazer parte dessa estrutura de ajudar casais, ajudar homens alemães, mulheres brasileiras e vice-versa, né? Entendi. A se encontrarem, a se entenderem às vezes, né? Como é que isso surgiu na sua vida? Olha, sinceramente, para quem me segue, né, sabe que eu sou uma pessoa extremamente autêntica. Então, meu sonho era ser youtuber, né? Quando eu mudei aqui para essa cidade de Starnberg, meu marido trocou de trabalho, eu queria ser youtuber. Só que nessa fase eu estava muito focada na área de alimentação. Então, eu mudei toda a alimentação, estudei nutrição em Munique e comecei assim no YouTube, falando sobre nutrição, alimentação saudável, fitness, essas coisas. Mas estava, sinceramente, um pouco flopado. E eu tenho uma pessoa que me conduziu ao YouTube, que foi a Cris, né, que praticamente me empurrou para a minha missão de vida. E a Cris falava, Vivian, fala sobre relacionamento, você tem tanta experiência. Eu, não quero, o que eu quero é fazer aquilo. Até que começaram mulheres lá do YouTube vir no meu Instagram e me postar aí, me mandar assim, depoimentos assim, deste tamanho que você conhece para pedir dicas, né? Me recordo até da primeira pessoa, que foi a Vanessa, que está agora casada em Munique com 3 ou 4 filhos, me perguntando dicas, né? E eu todo dia ficava olhando aquilo e ficava rindo, falei assim, nossa, por que tanta mulher está me procurando agora para perguntar? Porque elas vinham no meu Instagram e viam que eu sou casada com alemão, achava que eu poderia ajudar. Até que um dia, um belo dia, eu fiz um vídeo, Os Encantos do Homem Alemão. Esse vídeo é um dos melhores vídeos no meu canal, que teve uma repercussão assim, maior para o meu level no YouTube. E a partir de ali, a Cris começou a me motivar a fazer aquilo e, sinceramente, é um elemento que eu entendo muito. Eu entendo muito a mente do homem alemão, não só porque eu estou aqui casada há muito tempo, por ter tido relacionamentos com alemães, mais de 2, mas que eu tive muito amigos alemães. Eu tive mais amizade com homens do que mulher, então eu sei como eles pensam e comecei. E foi assim, então eu não entrei no YouTube com esse propósito. Então, através disso eu comecei e fui aí fazendo vídeos falando sobre um assunto, sobre outro, e
e vai mudando, né? Essas questões. E essa questão de relacionamento entre brasileiras, principalmente com alemães, é uma questão assim. Elas vinham no meu Instagram. Então eu posto às vezes, até não posto muito, fotos minhas, do meu marido, em eventos, né? Não é segredo que meu marido é um jornalista na Alemanha renomado e por isso a gente está sempre em eventos de glamour. Então aquilo eu comecei a atraí-lo, tenho que te falar isso, mulheres com uma ambição muito grande de se relacionar com alemães, mas né, para dar aquele salto financeiro na vida, para conseguir um gringo rico, né? Para falar assim um português claro. E, de fato, o foco delas era esse. Então, elas viam minhas fotos glamourosas em eventos. Algumas até falavam, nossa, você tem a vida que eu gostaria de ter. Mas aí, com o passar do tempo, eu motivo sim, mulheres a ser seletivas, né? A procurar homens de valor, né? Homens que têm um posicionamento firme na vida, que normalmente a maioria dos alemães tem. Mas eu percebi também muito rápido que a maioria das mulheres estava focando só no financeiro. Entende? Simplesmente quero sair do Brasil, simplesmente que seja um milionário e não estava preocupado com as consequências. Então eu comecei ao longo do tempo perceber que aquilo está ficando uma coisa perigosa para elas. Você pode perceber que eu vou mudando sempre o contexto dos meus vídeos, porque assim, você querer o melhor e oferecer o básico não vai funcionar. Você querer o melhor e dar o melhor, o máximo no seu limite, você já conquistou o mundo. E é o que eu tento passar para elas. Só que, como esposa de um bom jornalista, eu tenho a minha estratégia que eu aprendo. Meu marido tem a revista dele, que já pegou funcionando. Eles colocam um título, né, para atrair o público. É o que a Vivian faz. Então, tem um vídeo aí típico, como você conquistar o milho, um troço assim, porque estava aquela moda de milho. Aí a mulher clicou, né? Caiu, né, na isca. Mas se você olhar o conteúdo desse vídeo, você vai ver que não tem nada a ver com aquilo que está ali na capa. Então, assim, eu estou mudando cada vez mais, que você deve saber que eu sou uma pessoa extremamente focada no caminho espiritual. E para mim isso é uma responsabilidade muito grande. Eu entendi hoje que isso é uma missão de vida e percebi, eu comecei também fazendo vídeos em alemães, mas eu percebi que eu sou mais útil para o brasileiro quanto para o alemão. E parei com os vídeos alemães por diversas razões também. E estou muito feliz, porque eu descobri agora, há pouco tempo, que realmente é a minha missão de vida. E é um trabalho lindo, é um trabalho que dá muita alegria, né? As pessoas acham que a gente entra no YouTube e fica milionário, você sabe que não é assim. Então, é um Ainda não trabalho aconteceu, não. Entende? Pode acontecer, não estou falando que não é. O YouTube não deixa de ser uma escada para você produzir muito, mas não é. É um trabalho que dá muita alegria, né? E com muita intensidade. Então, assim eu comecei falando de relacionamentos brasileiros. E ela é mais focado na mulher. Aí, um belo dia, eu fiz um vídeo para uns rapazes e te digo, tá? É o meu vídeo mais visualizado é o que eu fiz para os rapazes. Incrível. É O engraçado, vídeo que porque eu acho mais... que as mulheres falam mais sobre isso, né? Às vezes os homens não perguntam tanto, são mais tímidos na hora de falar sobre isso, mas Eu não ainda não significa que consegui não se entender. interessam sobre o assunto, né? Muito interessante. Eles interagem muito e por isso, né, eu comecei agora eu vou ter vídeos semanais todas as sextas-feiras para os rapazes também, porque muitos também me procuram. E a questão que, eu não sei se você sabe, eu vou lançar uma agência de namoro, né, o Best Match Ever, que o meu bebê, Já eu estou já estou no nono, acompanhando. eu já estou no nono mês, né? Estou muito feliz com isso. Não é um negócio, né, para comprar casa, carro, apartamento. Graças a Deus eu já adquiri tudo isso com 47 anos. É um projeto lindo. E devido às dificuldades que as brasileiras têm nos relacionamentos, porque eu conheço, eu atendo-as, faço leitura de baralho, eu dou coaching para elas, eu comecei agora a fazer também um trabalho que eu acho muito bacana para auxiliá-las e auxiliar os alemães também, fazendo vídeo em alemão para os alemães, para entenderem melhor a mentalidade da mulher brasileira, né, para dar mais facilidade ao homem também, para ter uma convivência melhor. E não vou mentir para você, para salvar os alemães também das picaretas, né? Porque eu sou muito... A minha missão principal é ser justa. Então, já que é para ser justa, então eu tenho que ser justa. Né? Porque assim, como eu estou te dizendo, a maioria das mulheres, infelizmente, focam no financeiro. Eu não tenho nada contra uma mulher querer ser próspera, mas
Eu não acredito que uma mulher possa ser feliz deixando a cultura dela, a família dela, a vida dela, por pior que seja, focar somente num gringo milionário e vai ser feliz dessa forma. Não vai, porque eu estou aqui há 28 anos, eu vejo isso. Então, assim, é uma ilusão muito grande que elas criam. Eu tive um grupo no Telegram que me ensinou muito, tanto no lado positivo e negativo, que me procurou uma mulher e disse: olha, eu detesto frio, adoro praia. Não vou sair do Brasil. Eu quero um alemão bem rico para me fazer um filho, para ele pagar pensão. Eu acho que você me conhece um pouco, falei meu ponto de vista para ela, ela sumiu, né? Graças a Deus, não sei se tem um filho. Me entende? Esses homens também precisam ser avisados. Desse tipo de mulher, porque a mulher não pensa na criança, não pensa no homem, só no interesse dela, inconsequentemente. Então, assim, com muita delicadeza, eu quero passar isso para eles e chamar também esses alemães, a responsabilidade deles para não usar da falta de informação, da ignorância, da ingenuidade da mulher brasileira, porque se me aparece um alemão de 50 anos com uma jovem de 20 anos que não tem experiência nenhuma, e aproveitar disso, né? Iludindo, né? Dando o golpe do amor, que é pior do que o golpe do dinheiro. Alguém tem que fazer esse trabalho. Então, eu acho que aqui na Alemanha, no YouTube, a pessoa ideal sou eu. Ah, eu não tenho medo, é uma palavra que eu não conheço. Segundo, que eu tenho autoridade para falar, porque eu conheço a mentalidade dele. Terceiro, eu estou fazendo isso também para filtrar. Porque se tem alguém achando que eu vou abrir uma agência de namoro, vou sair aí por aí casando as pessoas, está totalmente enganado. Esse é um projeto para ajudar as pessoas. Claro que você paga por isso, porque eu invisto. Você tem noção do que é abrir uma empresa na Alemanha, né? O custo, a burocracia, tá? Muito grande. Porém, não precisa ninguém achar que chegou um alemão aqui milionário com 60 anos, gostou da menina linda lá do Brasil, não sei da onde, de 25 anos, a Vivian Valé conectou, colocou o dinheiro no banco e pronto. Não vou fazer isso. O meu projeto é baseado em unir pessoas que eu vejo que têm um potencial para ser feliz. É fácil? Não. Mas com a minha sensibilidade, tá? Com o meu conhecimento, eu vou identificar. Eu converso com a pessoa meia hora, eu já sei o que ela quer. Então, eu não posso colocar uma pessoa com uma enfermidade muito grande, com uma mochila muito pesada, uma pessoa cheia de vidas que quer só realmente ser feliz. Então, é um projeto para ajudar as pessoas. O principal trabalho na minha agência é de coaching. Ajudar as pessoas no desenvolvimento pessoal, identificando as suas sombras e, primeiro, se for o caso das pessoas, trabalharem os seus problemas para entrar num relacionamento. Porque é uma ilusão você sair de um relacionamento que foi super tóxico e pular para o outro achar que vai ser feliz. Não. As duas pessoas erraram. Entendeu? Então, você tem que ver, o outro teve, né, sua participação no término, né, nessa toxicidade do relacionamento, mas você também. Todos nós carregamos uma mochila que é muito complexa, que é a mochila da infância. E essa mochila você traz para o relacionamento. Aí você tem um relacionamento ali com a sua mochilinha da infância. Ele também. Soma um monte de problemas naquele relacionamento. Aí você pula para o próximo relacionamento. Aí chega um ponto na sua vida, você se pergunta: poxa, por que eu só atraio embuste na minha vida ou mulher que não merece valor? Né? É o que todo mundo fala. Mas ninguém, a maioria das pessoas, tem a grandeza ou conhecimento de olhar para dentro de si, descobrir por que eu erro tanto, por que está tudo errado. Me entende? Então, é essa a minha missão, a minha função, ajudar essas pessoas. Tanto é, Lu, que uma coisa é você ter conhecimento na área aquilo que você vai atuar. A outra coisa é você administrar uma empresa. Porque a minha empresa é uma empresa internacional. Eu não vou mentir para você porque eu sou uma pessoa autêntica. Eu não tinha até agora, então, habilidade para uma empresária no sentido da palavra complexa. Nesse período que eu estou trabalhando nesse projeto, eu vou te dizer, mais de um ano, eu aprendi tanta coisa que você não tem noção. Porém, chegou um ponto que eu parei de pegar os Fábrica, né? Fábrica, nessa área de administração, e leio muito sobre o espiritual. Por quê? Porque se eu coloco o meu ego na frente de um negócio tão sensível quanto esse, que é unir seres, né, almas, no propósito para ser feliz, vai ser uma catástrofe, né? Então, eu quero a minha centelha divina em frente disso, porque, graças a Deus, como eu digo, eu não preciso de casa, carro, apartamento, para unir, para me ter mais conhecimento, mais percepção, para me identificar essas pessoas enfermas.
E a minha aqui na Alemanha me procura homens com relacionamentos, muitos com russas, por exemplo, que também aumentou muito a minha percepção, né? E não comparando a brasileira com as mulheres russas. E realmente a enfermidade entre as pessoas é muito grande, mas a maioria dos problemas que elas têm entre si é por causa da mochila da infância, né? Então é um projeto maravilhoso, mas é um serviço de coaching, de desenvolvimento pessoal. Agora, se me aparece aí uma Lu aí, cheia de vida, toda bem resolvida, e uma outra pessoa também nessa vibe, ai, que maravilha! E eu posso Mais fazer essa fácil conexão. ainda. Ai, que lindo, maravilha! Ah, vamos casar essas duas, que maravilha! Mas eu te pergunto, o que você acha nos dias de hoje, né, que está tudo muito fácil, muito acessível? Quantos por cento da humanidade que estão preparados verdadeiramente para entrar no relacionamento? É pouca gente, viu? É pouca gente. Entendeu? Muita gente entra no relacionamento e daí começa a se trabalhar, né? Não se trabalha antes, começa a crescer como pessoa também dentro do relacionamento. E eu percebo que isso nos relacionamentos interculturais pode ser maravilhoso, porque as duas pessoas trazem estruturas muito diferentes de formação. Então, nos meus relacionamentos interculturais eu cresci muito. Eu digo assim que mudei muito nos meus últimos. Eu fui para a Alemanha a primeira vez em 2010, né? Nossa, já tem um tempo. E ali eu tive meu primeiro relacionamento intercultural também. E eu percebi que foi um lugar de crescimento para mim muito grande, porque uma estrutura mental totalmente diferente, né? Brasileiros chegam muito na Alemanha com aquela sensação assim, qual aquilo que a gente conhece do Brasil? Ciumento, achando que trair tá ok, achando que é normal, são normais certas coisas, que quando você chega na Alemanha é totalmente fora pelo menos assim, na minha estrutura, sabe? Totalmente fora de lugar. Olha, eu não digo que não tem alemães, né, que não traem. Inclusive, tem histórias de grandes amigas que casaram com pessoas, com alemães horríveis também, tá? Então, não tô falando que todo homem alemão, vamos falar um pouquinho sobre isso ainda, que a gente tem muita conversa pela frente. Mas, Eu já de levei forma muito geral, bem aqui na Alemanha, minha filha, tá pensando? Exato, exato. Mas de forma Ok. geral não tem essa normalização que tem no Brasil, esse bonito que é, tipo, essa questão da traição, né? Então, muitos alemães, por exemplo, nem aceitam ciúme, nem têm ciúme, né? Porque isso não faz tanto parte da cultura deles, porque eu tô com você, tô com você. E isso, às vezes, causa muito problema com as brasileiras, com os brasileiros. Então, assim, eu mudei muito nos meus relacionamentos interculturais. Não me relacionei só com alemãs, né? Tive namoradas de outras nacionalidades, mas em todos os casos aprendi muito. Acho que aprendi mais até nesse período de mudança da minha personalidade, do meu jeito de ser e até de valores do que ali nos meus anos anteriores. Então eu entendo completamente. Por outro lado, se você tem dificuldades, as dificuldades também parece que explodem e são ainda maiores, né? Fora da sua cultura, exatamente porque você não entende se a pessoa tá fazendo aquilo porque é a cultura dela, ou se é porque a pessoa é ruim mesmo, ou se é porque você é ruim mesmo, você não entende. Fica assim, isso é cultura alemã ou ele que tá frio comigo, né? Você fica assim, isso é cultura alemã ou é ela que tá sem que ela que tá se mantendo muito distante de mim, né? Você nunca sabe. Isso é cultura alemã ou é ele que não toma banho mesmo? Daqui a pouco. Então, várias coisas aí que a gente, às vezes, quando a gente tá nesse primeiro relacionamento intercultural, a gente não sabe diferenciar se aquilo ali é da cultura da pessoa, se é o nosso próprio preconceito, como eu falei, essa questão do banho, né? O próprio preconceito, o alemão não toma banho, se é o nosso preconceito, se é a realidade dos fatos, se é. A gente nunca sabe, né? E essas dificuldades é que é legal ter uma pessoa como você, acho que guiando ali e ajudando as pessoas que estão em relacionamentos interculturais. Quando eu conheci seu canal, eu fiquei assim, vidrada. Vi muitos vídeos, apesar de que estou hoje num relacionamento estável, nem é como uma alemã, mas porque essa sua missão e isso que você faz, esse seu trabalho, é um trabalho que pode ser muito polêmico, porque as pessoas ficam assim, será? O que que ela quer? Ela quer ajudar, como você falou, as brasileiras a encontrarem simplesmente homens milionários, é tudo uma questão de vai ajudar a dar golpe, como é que é isso e tal. Mas o que eu vi, e por isso também com o convite aí, é que é um trabalho mega importante e que pouca gente faz, que é exatamente esse trabalho de
olha, as culturas são diferentes e ele é difícil esse trabalho também por causa desses preconceitos, porque todos nós somos indivíduos. Eu sou brasileira, Vivem é brasileira e somos totalmente diferentes, às vezes com valores diferentes, com backgrounds diferentes, com personalidades completamente diferentes. Então, às vezes é difícil você falar de uma cultura e pensar assim, eu tô colocando todo mundo no mesmo balaio. Mas, por outro lado, existem sim fatores culturais que ligam as pessoas e que estão ali dentro daquele relacionamento, né? Então, eu ver seu trabalho, ao ver seu trabalho, eu fiquei muito interessada e muito encantada aí, exatamente porque é um trabalho difícil, é um trabalho polêmico. Você falou, eu não tenho medo. E eu falei, é isso mesmo, tem que ser uma mulher forte para fazer esse trabalho, uma mulher confiante de si. E é um trabalho mega importante, porque quantas e quantas e quantas e quantas vezes eu recebo mensagens de brasileiras, de brasileiros, em situações às vezes difíceis nos relacionamentos, perguntando a mim, né, que às vezes, que não é minha especialidade, sou professora de alemão, obviamente conheço bastante da cultura, mas eu recebo muitas mensagens, então saber que tem uma pessoa fazendo isso e tal, e com foco nisso, é realmente muito bacana, então meus parabéns aí pelo trabalho e tô torcendo aí pela Best Match Ever, que a agência funcione mega bem e que você e todos os clientes, né, tenham muito sucesso aí e uma vida muito feliz a Com partir certeza, disso. porque assim, o meu trabalho, eu vejo ele diferenciado de muitas outras pessoas no mundo inteiro que fala de relacionamento, porque, infelizmente, né, Luz, você viveu aqui ou vive aqui, você sabe que a mulher brasileira que vive aqui, vamos falar da Alemanha, porque é aqui que eu vivo, elas têm muito medo de outras brasileiras. Então, assim, Uhum. tá na rua com o alemão dela, passa uma brasileira, as mulheres já ficam assim, porque acha que a vida aqui é igual no Brasil. Não é assim. Então, a maioria desmotivam os brasileiros, principalmente os brasileiros, sair do Brasil para se relacionar com o estrangeiro. Eu não acredito nessa questão de concorrência. No mundo business, sim, mas eu acho que tudo na vida, se você fizer com foco, verdadeira, com autenticidade, com uma boa intenção, uma intenção pura, vai funcionar. Eu não tenho preocupação de sair com meu marido para uma festa brasileira, porque eu não faço mais parte dessas panelinhas, não tenho tempo para isso. Se vai passar uma brasileira linda, maravilhosa, não tenho esse problema. Então, a maioria tem esse medo, sim. Eu vejo isso aqui. E desmotivam, né? Falando coisas terríveis de alemães. Querida, se alemão é ruim, eu não quero saber como é um brasileiro, como é um italiano, que é um homem muito promíscuo, ou até mesmo um espanhol. Então, pessoas boas e ruins tem no mundo inteiro. O que eu pergunto sempre, o que você quer? Você quer um marido, um amante? Você quer um banco? A pessoa tem que decidir o que quer. Na Muito Alemanha bom. você tem muita coisa, então eu abordo todos esses assuntos. Se é a questão da higiene, se é a questão deles como marido, como pai, na educação, no tratamento com a mulher. E assim, a brasileira a gente tem que desmistificar muita coisa para elas também, porque muitos acreditam que com a beleza e com o corpo ela vai conseguir tudo na Alemanha. Não vai, porque aqui você vence pelo mérito, tá? Você sabe disso, que aqui não adianta um pedacinho de bolo aqui e ali. Você pode até ter um biquinho aqui, outro ali para entrar numa empresa, uma coisa assim. Mas você, depois que entrar, tem que provar. Então, a beleza, ela abre as portas. O sexo também, mas não fecha o negócio. Eu dou muito tapa nessas mulheres, que você sabe que a minha forma de abordar os vídeos é ou gostou ou não Muito gostou. direta. É direta porque ninguém está me pagando para me fazer ali. Então eu faço da forma que eu acho que eu vou alcançar. Mas elas entenderam, né? Muitas me chamam de mamãe virtual. Ai, que lindo! Então é muito importante, tá? Porque eu quero que elas investam no relacionamento com o estrangeiro, que elas venham para a Alemanha, mas não com o intuito que muitas têm. Gente, como que uma mulher está falando com um homem há 6 meses e não aprendeu nenhuma frase no idioma dele, nem no bendito do inglês? Nossa, cada história que eu ouço aqui nesse direct, que eu leio tudo, você não tem noção. Entende? Então, assim, que venham as brasileiras, que casem com alemães, com espanhóis, que seja, mas, gente, trabalhem em si. Porque, assim, a responsabilidade no relacionamento intercultural é maior da pessoa que quer deixar o país dela para ir para o exterior, para o país do outro. Por quê? O desafio vai ser muito maior, né? Porque você vai deixar a sua família, a sua cultura, para viver num país como a Alemanha, que é totalmente diferente do Brasil. Então, você tem que fazer mais compromisso. E, Lu, nossa, mais mastigado do que eu faço, impossível.
Tudo isso eu explico e faço. Mas tem mulher aí que me segue há 2 anos, continua errando. Então, assim, esse trabalho com os alemães é extremamente importante, porque eles também ficam perdidos. Né? Tava ali no virtual, à distância, foi no tá tudo bem. A mulher chegou aqui, as coisas mudam, e mudam no relacionamento entre brasileiros com brasileiros também. Então, eu procuro dar o maior suporte possível para eles se entenderem. E o trabalho com os alemães é imprescindível. Por quê? Porque tem muitos casais aqui, brasileiros com alemães. Eu não tinha noção, quando eu entrei no YouTube, que a demanda, o interesse de alemães entre nas brasileiras principalmente, era tão grande. Eu fiquei assim, muito surpresa com aquilo. Então, esse trabalho é um trabalho bacana, também para filtrar a minha agência, para não atrair aquele tipo de sexo turista, né? Que acha que chegou lá, beleza, ela vai me conectar com o que eu quiser, né? Não vou nada, né? Para filtrar, porque eu também tenho um nome aqui na Alemanha para me preservar. Não é fácil para mim, tá? Porque eu sei que isso aí vai dar uma polêmica muito grande na Alemanha, né? Meu marido não sabe todos os vídeos que eu estou fazendo. O primeiro eu comecei assim de fininho, falando sobre por que a brasileira é tão ciumenta. Muito gracioso o vídeo, mas o segundo eu já rasguei muito verbo, né? A discriminação, o título é a discriminação de bittere Diskrimination gegen die brasilianische Frau. A discriminação maldosa contra mulheres brasileiras, né? Que mulheres brasileiras foram educadas para o sexo. Isso não é verdade, entende? E te digo, as mulheres que me procuram para dar coaching, a maioria são mulheres com grau acadêmico bem elevado. Juro para você. Elas investem já no início de um relacionamento virtual para não errar e não perder tempo. Então não é verdade jogar tudo numa panelinha. Claro que o brasileiro é acessível à sexualidade, entende? No Brasil, se uma pessoa vai viajar para o Brasil para ter sexo fácil, ele vai ter, porque infelizmente isso tem, né? Isso não é problema. Mas também tem que chamar a atenção deles. Por que eles saem daqui da Alemanha e vai para lá? Sexo que comprado é o que mais tem na Alemanha. Você sabe que tem, né? Aí vai no Brasil e tem, mas é pecado jogar todas as mulheres numa panelinha, porque se você sai do Brasil, né, você é uma mulher decente, tem a sua profissão, conheceu tudo direitinho, talvez através de uma empresa, casa com um alemão. Poxa, você sofre preconceito já no Brasil, né? Que o brasileiro é muito preconceituoso, e aqui na Alemanha isso não é justo. Ok, eu ainda sou uma pessoa assim, não muito conhecida, pequena, mas eu tenho certeza absoluta que se Deus colocou isso no meu coração e na minha mente, as pessoas que eu tenho que alcançar, eu vou alcançar. Então eu não tenho esse problema de fazer para o alemão o mesmo conteúdo que eu faço com o brasileiro. Se é para ser justo, vamos ser justos, né? Não funciona também, não é justo eu estar sempre aqui esbofeteando as mulheres, falando com elas que isso vai dar ruim, que isso talvez daria bem para elas, e não ter ninguém para falar isso com o alemão, porque eles têm que ser chamados à responsabilidade deles também, porque ele usa da pobreza de muitas mulheres de periferia, por exemplo, né? E brinca com o sentimento. Eu sei de histórias nesses 3 anos que você não tem noção, horripilante, como se diz o professor Hélio Couto. Então, eu estou feliz, digo, não é uma tarefa fácil, né? Porque eu vou sofrer os bombardeios aqui na Alemanha também, não tenho problema, não estou fazendo nada ilegal. Então, se existe uma pessoa que tem que defender a mulher brasileira nesse aspecto na Alemanha, querida, essa pessoa sou eu. E quem quiser fazer também, que faça, porque é um trabalho bonito. Então, você tem que devolver para o mundo aquilo que você recebe de Deus. E Deus é muito maravilhoso comigo. Então, a minha experiência, o que eu vivenciei de bom e de ruim, pode ser de grande proveito para inúmeras mulheres. Muitas mulheres perderam medo também de abrir a boca. Nossa, mulheres que estão aí espancadas, vivendo ilegal na casa de um gringo, mas não quer voltar para o Brasil, prefere arriscar a vida dela, é muita coisa. Então, assim, precisa de ter alguém para expandir a mente delas, e eu amo o meu trabalho, né? E quem percebe isso vê que eu amo realmente. Não é fácil para mim, com todas as tarefas que eu tenho no meu dia a dia, mas eu me dedico 100% a isso. Fui muito criticada, né, pela sociedade do meu marido na empresa dele, fizeram grupo de WhatsApp para compartilhar meus vídeos, que façam, né, que a gente quer views, né? Mas eu sou resistente. Me empurrar vai ser muito difícil, porque se eu sei que é uma vontade que vem do sagrado, querida, a única pessoa que me para é Deus, o resto pode até tentar, vai sair calejado, porque não vou parar. E é lindo, né? Eu faço terapia agora há pouco tempo, né, com pessoas grandiosas no Brasil, e ela disse para mim, faça,
né? E avisem também esses alemães, né? Para eles pararem com essa ilusão de achar que com a alemã deu ruim demais, vou procurar uma brasileira que vai dar tudo certo, porque é uma ilusão. Se o homem não está bem, né? Não está solucionado com a sua cabeça livre, ele vai procurar uma brasileira, vai ser muito pior, a menos que ele encontre aquela submissa que vai ser escrava dele em casa, porque tem também. Então, é um trabalho bacana isso. Eu? É isso uma coisa que eu penso assim, que vejo bastante no meu trabalho também, né, como professor de alemão, que eu realmente tenho experiência de muita gente que vem me procurar também com os seus desesperos, com os seus problemas, às vezes problemas até emocionais por não falar alemão e querer falar alemão para se inserir socialmente, não conseguir, querer falar alemão para poder se defender, né? Às vezes mulheres até que não sabem nem onde procurar ajuda, às vezes com o marido ruim, porque não sabem falar nada de alemão e tal. Então eu recebo muito isso e eu percebo o seguinte, Vivi, para mim, eu sou uma pessoa movida, não sou movida, né? Sempre falo isso, não sou movida por dinheiro, assim, não é um negócio que me move, isso me move. Eu não sou muito movida também por status, mas eu sou muito movida por resultado e por feedback. Então, todas as vezes que eu recebo uma mensagem de alguém falando, você me ajudou, o seu vídeo abriu minha cabeça, o seu curso, né, o Clube de Alemão, abriu, tipo, outro dia eu recebi uma mensagem assim, eu vejo as aulas do Clube de Alemão chorando, porque eu passei tanto perrengue para aprender alemão nos cursos, né? Professores ruins na Alemanha, e eu achava que eu era burra. Então, eu tô vendo seus vídeos e às vezes eu começo a chorar porque eu tô entendendo, chorando de felicidade. E ali eu percebo a minha missão, né? Eu percebo que também fui extremamente criticada. Nossa, no início, então, amigos mesmo que eu achei que eram bons amigos, falando, que ridículo esse trabalho, que é isso, né? Tal da blogueirinha, tal, não sei o quê, né? Então, assim, esse tipo de coisa. Alguns falaram assim, você é professora ou você é coach de autoajuda, né? Porque eu falava muito dessas dificuldades dos brasileiros na Alemanha e eu percebo que o que me move, obviamente, né? É nosso trabalho, como você falou, eu não vou deixar de cobrar, é meu trabalho, eu gasto, eu invisto, mas o que me move realmente é esse feedback e ajudar as pessoas. Eu percebo que para você também é muito isso, né? E quando a gente faz isso, não importa muitas críticas. O que importa muito mais é a gente perceber. Se eu tiver mudado uma vida, se eu tiver ajudado uma pessoa, isso é tanto. Uma vida feliz é tanto, é tanto. E eu posso te Gaia. confirmar que o maior desafio, e eu posso te confirmar aqui, para confirmar o que você está falando, que o maior desafio que um casal entre brasileiros e alemães tem é por causa da comunicação. Esse é o maior desafio que eles têm. Que me dizem é isso. Então, e o alemão, você sabe que é um idioma muito difícil, não é fácil. Então, a pessoa se depara com o alemão, ela já fecha, ela bloqueia. Então, você olhar, né, um aluno como um todo, né, e ver ali, né, a complexidade da pessoa. Eu estou estudando inglês já há 7 meses. Tem um professor que eu faço 3 vezes por semana aula com ele, tive um desenvolvimento muito grande, e inglês também não é um idioma difícil. Agora estou na Faculdade Teológica de Kepp e Pacheco, são psicólogos que dão aula. Eles ensinam filosofia, psicologia, psicanálise, economia, a realidade como a vida é, esses temas, ensinando você o idioma. Por serem psicólogos, pelos temas assim tão divinos, você perde totalmente o medo, desbloqueia e aprende com muito mais facilidade, né? Porque eles veem como você é o ser humano como um todo. Não adianta você chegar ali e falar, não, você tem que aprender alemão, porque as pessoas chegam aqui, elas bloqueiam, elas fecham totalmente. Então, isso é extremamente importante. Aliás, eu tenho uma proposta para você interessante, depois lá no direct, tá? Que isso é muito importante. Eu mesmo estava pensando, depois que eu tiver mais fluente no inglês, né, porque eu preciso do inglês assim rapidinho, né, mas eu dei um salto quântico no inglês. Eu quero melhorar a minha gramática, né, porque eu falo muito bem, bastante fluente. Eu posso ser muito orgulhosa do meu alemão, porque eu tive a vantagem que eu não Sua pronúncia também. mas tem uns erros aí de gramática que eu preciso A gente melhorar. resolve, a gente A resolve. gente Isso aí resolve. Pode ter certeza que eu vou ser sua cliente para eu bato gramática. no peito aqui e a gente resolve. Isso aí quando você Não, é muito, quiser. muito importante, tá? E incentivar essas pessoas assim, através do seu canal no YouTube. Muitas pessoas têm condições de pagar, mas elas não sabem por onde começar. Mas você, com essa visão linda de ver o ser humano todo como ele é,
né, sentir essas dificuldades, porque você também viveu aqui, não sei, você está vivendo agora no Brasil? Menina, eu sou meio nômade, estou vivendo em lugar nenhum. Nesse exato momento não tenho casa. Estou eu, minha mala e minha liberdade. Logo, Aí é logo, um pouquinho ótimo. adiante, eu talvez eu decida. Por enquanto passei esse ano aqui no Brasil, mas agora em novembro já vou para outras paragens. Então eu não vou ficar aqui não. Mas como é online, é fantástico. É, E eu, para é. mim, eu não teria condições de ir para a escola aprender qualquer idioma que seja. Para mim, online é mais prático. Então, isso é muito bom, né? Divulgar isso mais para ajudar essas pessoas, porque o desespero da pessoa, eu tenho uma pessoa aqui comigo, meu sobrinho há 3 anos, ele já teve aula com você. Ah, Lúcia, eu já fiz aula com ela, meu sobrinho já fez aula com você. Então, assim, o seu jeito de ensinar é muito bacana também, porque você sente, você viveu aqui, você sabe como é desafiador. Imagina uma mulher estar numa situação desafiadora com um homem, não pode se expressar, entende? É muito complicado. Já no idioma da gente, né, a gente expressar emoção já é tão desafiador, imagina em alemão, que é uma língua tão dura, né? E tem muitas mulheres que têm a Exatamente. má sorte de encontrar alemães que falam português, que a princípio é uma vantagem. Não é, porque me procurou uma mulher de Munique há uns 2 anos atrás, poxa, desesperada, advogada, tinha um puta de um emprego no Brasil, conheceu através de uma outra advogada, que é casada com outro advogado na Alemanha e casou com outro advogado. Esse advogado fala português, hesitava de falar alemão com ela, ela estudando com dificuldade, porque já era uma pessoa assim, já de uma idade mais elevada, Uhum. e super triste, super deprimida, porque ele criticando ela por ela não aprender o alemão rápido, mas hesitava de praticar com ela. Imagina o tamanho do embuste, né? E, poxa, e essa mulher super deprimida, o que fazer numa situação dessa? Essa mulher, você não só pode, não só tem que dar uma aula para ela, como levantar a moral dela, porque está totalmente no porão, porque muitas pessoas acreditam de fato que elas são burras. Eu estou vivendo isso aqui. Meu sobrinho fez 7 provas do B2. Pode falar, Marcão? Pode, está aqui do meu lado. E não conseguiu passar. Ah, mas no Brasil eu fiz isso e isso foi melhor. Eu falei assim, você está bloqueado, então você tem que olhar o psicológico da pessoa. Ah, já vela para acender, oração para fazer. Porque a pessoa fecha e bloqueia, porque é muito difícil. Então é muito importante você olhar o emocional da pessoa. E aqui É. numa escola alemã isso não existe. Aí as pessoas E as ficam pessoas muitas perdidas. vezes elas começam no processo errado, elas começam estudando alemão de uma forma errada, aquilo vai criando bloqueios e vai aumentando, em vez de procurar um caminho, né, Marcão? Em vez de procurar um caminho Né, para Marcão? eu nem sei quem é, gente, tô aqui zoando. Em vez de procurar um caminho diferente e procurar soluções diferentes, porque não adianta você fazer a mesma coisa, né, e esperar um resultado diferente. Então, você precisa procurar um caminho diferente e tal. Muitas vezes, assim, isso que você falou é muito interessante. Tem muitos alemães que fazem isso mesmo. Às vezes, uma mulher bem formada, com bom emprego, até uma autoestima lá em cima, vai para a Alemanha, parece que a pessoa vai diminuindo de tamanho, porque não consegue se comunicar naquela língua, o marido ou a esposa, ao invés de ajudar, critica, mas não ajuda a aprender, só critica, Muito. coloca para baixo. Às vezes a pessoa tá tentando e tá falando errado, né? Tá falando errado, ao Gente, invés aprende de alemão. Poxa, alemão é difícil. exatamente, sabe? E então, assim, isso que você tá falando é muito sério. Menina, você sabe que assim, né? Eu tenho uma lista aqui de perguntas. A nossa conversa tá tão boa que eu não fiz uma pergunta. Então A gente faz a só pergunta. imagina a gente encontrar para tomar um café, tomar um negócio. Vai ficar Vai assim. Eu fiz tricotar. uma lista aqui, gente. Tinha uma lista aqui de 10 perguntas, vai dar tempo para eu estar nada. Eu vou ter que marcar com a Vivi de novo, porque essa conversa tá boa demais. Genau, Wissen macht frei und ja, und öffne die Welt für eine, né? Und nimmt dir keine weg, né? Wissen macht, é Não, claro que sim. Ninguém te tira o exato. conhecimento. Então vamos responder aí. Bom, algumas, né? Vamos lá. Uma pergunta que eu queria muito fazer é essa história do alemão não flertar, né? Dizem que o alemão não flerta, se é verdade, se não flerta, ou se flerta, como é que eu reconheço que ele tá flertando? Tem uma história que o alemão é muito lento, o alemã também é muito lenta. Então, assim, às vezes você tem que sair com o cara 10 vezes até ele te dar um beijinho. Que história é essa aí? É verdade, é mentira? Como é que é isso? Olha, com 28 anos de Alemanha, eu posso dizer que existem alemães fechados, mas na deles e outros atiradões. Tem essas duas variações. Só que o flertar do alemão ele é extremamente diferente da percepção do brasileiro, entende?
ele flerta de uma maneira diferente. Depende aonde você vai conhecer esse alemão. Uhum. Eu acho muito raro, muito difícil um homem alemão fazer o que muitos brasileiros fazem até aqui na Alemanha, já chegar metendo beijo. Nunca. Eu acho isso muito difícil. Isso é um ponto interessante você tocar, porque muitas brasileiras chegam na Alemanha e criam um complexo. Nossa, eu já vivenciei isso muito. Porque passa na rua, tá toda linda, principalmente se ela, né, se vê linda, ninguém olha, ninguém mexe, ninguém fala nada, cria um complexo por causa disso, mas não. E você tem que ter noção de uma coisa, nós brasileiros temos uma fama, né, de quentes, né, essa fama toda aí do brasileiro no mundo todo. Aí vem um alemão para conquistar ou para paquerar uma brasileira, ele já chega intimidado, porque é muita areia para o caminhão deles. Entende? Então eu acho que isso inibe o homem também. É diferente do alemão com o alemão. Só que o alemão tem esse hábito sim, tá? Ele está interessado numa mulher, depende de onde ele conhecer ela. Primeiro ele vai tomar um café, 2 cafés, 3 cafés, 4 cafés, vai sair para jantar, vai fazer isso, aquilo, vai fazer um agrado. Dificilmente um alemão vai querer levar uma mulher já logo para os finalmente no primeiro encontro. Só que a forma deles de flertar, eu particularmente, eu percebo isso. Porque assim, se você está vamos dizer, num evento, numa festa com várias pessoas, ali tem um alemão, você vai perceber que o foco dele está em você. Uhum. Agora, para uma pessoa, um brasileiro recém-chegado aqui, para ele identificar isso, é muito complicado, mas tem alemão também que conhece a mulher e já quer no primeiro dia chegar nos finalmente. Eu não colocaria todo mundo num pacote, não. Acho que depende da mulher também. Imagina uma brasileira. Eu tenho uma cliente, ela é linda, morena, maravilhosa, com aquele corpo típico da brasileira, cabelo preto. Do jeito que ela se veste para sair daqui na Alemanha, né? Bem ousada, todo homem vai querer aquela mulher, mas a maioria vai ter muito medo dela, porque ela é muito bonita e está vestido muito ousada, eles têm medo disso. Então, se você está aí numa situação, na Alemanha, que seja no trabalho, indo sempre naquela mesma balada, vendo as mesmas pessoas, tá de olho em alguém, você tem que ajudar o cara, né? Se tem uma pessoa que já está conversando com você, para não assustar. E, infelizmente, o brasileiro, principalmente a mulher, já chega com tudo, já dá tudo, já entrega tudo, e isso, ao invés de conquistar, deixa eles com medo. Porque eles têm medo de não sustentar isso depois. Eles falam isso. Uhum. Entende? Então, assim, eles paqueram sim. Mas para um brasileiro recém-chegado identificar, não é muito fácil. Né? Até um tema interessante para vídeo, para mulheres e homens identificar. Agora, no elemento alemão, agora eu estou atualizada com meu sobrinho aqui, tá? E já vou te dizendo, não é verdade, não. Muito atiradas. Isso que eu ia falar. É Nossa. Totalmente diferente. Eu acho que as alemãs, elas são mais... As alemãs levam, elas são mais, como é que eu falei isso? Elas tomam a iniciativa, muito mais do que o alemão. Eu tenho essa impressão, não é? Oi, Bi, lindeza. Aqui, não é verdade, não. Porque meu sobrinho, ele é mais fechadão na dele. Aí eu tenho a titia dele que ensina, ó, você vai sair, você coloca uma roupinha assim, vai de camisinha branca, não inventa modo de sair de camisa de malha, dou umas diquinhas assim pra ele. Ele tem pouca amizade, né, que ele é mais na dele. Ele foi sozinho numa balada aqui em Munique, todo bonitinho. Ele disse que o único homem que estava lá de camisa branca era ele. As mulheres rodearam ele. Isso que eu ia falar. Não, mas rodearam no sentido da palavra, assim, de chegar chegando. Os caras queriam bater nele, um grupo de estrangeiros, porque ele estava chamando a atenção da mulher. Só sei que nessa noite ele ficou com duas, mas o ficar aqui, beijinho na boca. E elas já te beijam. Aí tem uma alemãzinha aqui, vizinha que mora do outro lado do lago, apaixonada, né? Mas eu também tenho que dizer que essa alemã, a mãe dela, a tia dela é casada com brasileira e fez a propaganda, né? Cismou com esse menino. Aonde ele encontrou ela, conheceu na igreja evangélica, porque ele é evangélico. Aí a menina fica atrás, insistente, ele não está muito interessado, porque ele é bem relaxado com relação à mulher. Convidou ele para ir no cinema. Esse filme maravilhoso do George Clooney com a Julia Roberts. Filme lindo. Ela disse, a hora que os dois pularam ali no mar, ali no final do filme, que ela olhou para ele e lascou nele um beijo. Quer dizer, ela beijou ele. Falei assim, você, o que você fez? Beijei de volta. Você, quero, né? Então, o homem alemão, muito raro. Eu nunca vivenciei isso na minha vida, de chegar em algum lugar, mesmo eu demonstrar para o homem que eu estava interessada, dele fazer isso, não.
Principalmente a primeira saída num cinema ou num evento, nunca. A mulher alemã, eu te afirmo que ela faz isso. E elas são Uhum. muito. E outra coisa, né, os interesseiros que esticam o ouvido, elas são muito mais generosas do que os homens. Muito mais, tá? Muito mais generosas que os homens e não estão preocupadas. E muito fácil para o homem brasileiro também, que muitos têm complexo, que me dizem, eu vou para a Alemanha, mas eu sou pobre, não tenho dinheiro, tem nada a ver. Porque você sabe, né, Luca, que na Alemanha é muito normal o casal, cada um paga o seu, né? É. Então, para um brasileiro que chega aqui, né, lutando ainda para conseguir o espaço dele, para ter um emprego bacana, eu falo para meu sobrinho, olha, ela pagou o cinema, mas você, né, seja uma pessoa de valor, chega lá e fala, não, aqui o dinheiro do cinema. Ela não aceitou, você insiste, se ela não quiser, respeite. E vai sair com ele hoje para jantar. Eu falei assim, ela ligou, ai, que você que você para jantar, blá, blá. Falei assim, ok, você paga, mas se ela insistir em pagar a parte dela, você deixa, porque isso aqui é normal. Entende? Uhum. O que eu não fortaleço é ele ficar nas costas dela, mas eu jamais faria isso, porque ele é bom até demais, não sabe falar não para ninguém. Então, assim, os homens aqui têm mais facilidade com relação à mulher. E principalmente numa balada, se o homem estiver sozinho, sem amigos, a chance dele é muito maior. Muito interessante. Eu fui com ele uma vez no Piaz, em Munique. Você morou aqui aonde? Eu moro aqui aonde? Ficava aqui aonde? Munique eu nunca morei. Munique eu passei várias vezes, que eu tenho uma grande amiga aí, mas em Munique eu nunca morei. Morei perto de Munique, morei em Stuttgart, né? Assim, é Ah, eu na sou de mesma lá. região. Eu sou nata Stuttgart. Eu sou Ah, nata Schwaben. mulher, eu amo Tenho aquela muito cidade, orgulho fui disso tão também. feliz. Eu amo Eu, Stuttgart, eu fui muito, também. muito Eu feliz tenho uma por lá. história linda e longa ali. Eu dizia sempre, gente, como eu fui feliz aqui. Eu cresci muito naquele lugar. Sou muito grata. Eu sou Schwaba. Se falar mal de Schwaba aqui em Baiana, eu brigo. Não aceito. Sou Schwaba mesmo de sangue. Então, se ele for numa balada, um homem brasileiro, eu fui com ele na Piaz, né, na casa discoteca, naquele clube que tem aqui Uhum, na sei. Alemanha. Muita mulher solteira, juntas, muito grupo de mulher sozinhas. E se um cara chega ali sozinho, a probabilidade dele arrumar mais de 3 namoradas é muito grande, porque elas se atacam. Eu não sei por quê. Principalmente se ela tá vendo que o cara é um estrangeiro. E você sabe que uma alemã que se interessa por um estrangeiro, ela quer aquilo mesmo. Então ela não quer o alemão. É. Não quer de jeito nenhum. Ela quer realmente aquilo. E o brasileiro tem uma fama boa, né, em certas coisas. E isso aí ajuda também. Então, para os homens, essa questão da paquera é muito mais fácil que para a mulher. Só que quanto mais só, melhor. No máximo de 2 para sair. Uhum. Em bando é complicado, né? Que elas podem ficar mais intimidadas, mas elas não são atiradas, elas atacam realmente. Porque eu tô de cara com essa menina de família, nossa, ela é muito insistente. E essa, né, Marca, do tipo de dar casa, carro, apartamento, se ele quiser, mas ele está fora, ele quiser. E graças a Deus ele não precisa, né? Porque aqui ele é enfermeiro, né? Então ele pode ficar aqui light, pode escolher se ele quiser ficar com alguém. Ah, muito bom. Vamos lá, a segunda pergunta. Então, assim, eu vou fazer um vídeo, tá, gente? Exclusivo para vocês identificarem o interesse principalmente do homem alemão, porque é muito importante, porque assim, a pessoa cria um complexo e não consegue entender o que o homem quer. Aí acaba perdendo a oportunidade, né? E não pode Uhum. perder, né? Exatamente, exatamente. E você falou um pouquinho de não deixar o homem alemão assustado. Aí queria que você falasse assim, né? Porque você falou do homem brasileiro com a mulher alemã, essa ficou clara, eu acho que perfeito. Como que a brasileira, que é assim, já uma mulher, assim, às vezes, nem sei se posso dizer mais livre, porque não é. A gente tem vários complexos ali que às vezes não tem nada a ver com liberdade, mas que se arruma mais, que às vezes né, tá mais arrumadona, mais gosta de se maquiar, às vezes se Mais veste de uma forma sensual. mais sensual. Isso falou que assusta os alemães, né? Como é que a mulher brasileira poderia ser atraente, não perder quem ela é, porque às vezes ela gosta de se vestir sensual e a gente vai falar, não, não vai mais vestir sensual não para conquistar o alemão, nada disso. Ela não perder quem ela é, mas ao mesmo tempo não assustar um homem alemão. Tem um meio do caminho aí? Que, Tem um que caminho conselho você total, porque daria? uma das coisas que eu trabalhei há 8 anos foi coach de moda, né? Então, Uhum, desse elemento eu posso te dizer, isso é independente da nacionalidade da pessoa, mas você tem que aceitar o ponto de vista do mundo com relação ao brasileiro. Vem já do carnaval, né? Porque vê aquelas mulheres maravilhosas, praticamente nuas, aquela coisa. Então, o mundo sabe que nós temos uma relação com o corpo muito forte e muito positiva também.
Se eu estou interessada em um homem, se uma mulher brasileira está aqui, está interessada em conseguir alguém de valor, eu acho que é muito importante a pessoa decidir antes o que ela quer. Se ela quer um marido, se ela quer casar, se ela quer um ficante, se ela quer um namorado, ou se ela quer um sugar daddy. Ela tem que decidir aquilo. Mas não interessa o que essa mulher queira, ela tem que ter... Me entende? Se você coloca um vestido muito justo, mostrando o seu corpo todo lindo, curto, um mini, que não tem nada contra o mini. Aí coloca um decote, com um push-up, um salto, um cabelo deste tamanho. Já é demais, né? Dependendo do lugar que você vai frequentar. Então, eu acho que menos é mais. A mulher gosta de um decote, gente, um jeans, né? Com blazer, um decote lindo, sem problema. Eu acho que depende muito do que ela está querendo atrair, porque às vezes uma mulher com terninho, ela fica muito mais sensual, principalmente aos olhos de um alemão, do que uma mulher que está mostrando muito. E, sinceramente, não é isso que eu vejo aqui, não. Se você vai em festas de brasileiros aqui, aquela coisa, então você vê isso muito exageradamente. Eu frequentei muito no início, nunca perdi o foco nos meus objetivos, mas eu frequentava, então eu via isso. Então, infelizmente, muitas brasileiras usam essa questão do erótico, da sensualidade excessiva para atrair. Ela assusta. Assusta porque é muito. Poxa, a mulher já é morena, já tem um olho negro, que o alemão é apaixonado com o olho da gente, né? Então, assim, o olho, a expressão facial atrai muito mais esse homem do que o físico da pessoa. E as mulheres têm a mania de achar que elas têm que ser lindas e perfeitas. Não, gente. Homem liga muito pouco para isso, né? Essa questão de físico perfeito. Então, eu acho que deveria ter mais cuidado para não usar roupa tão muito sexy demais, porque tem uma diferença muito grande de sensual e sexy. No inverno, você coloca um vestido de gola alto, todo fechado, colar dermo, que mostra o seu corpo. Esse vestido não precisa ser aqui 30 centímetros acima do joelho, não precisa de ter um super decote. Agora, se a mulher vai na discoteca, o naipe é um. Se ela vai num restaurante mais elegante, o naipe é outro. Essa sensibilidade ela tem que ter. Estou preparando um curso aí fantástico para isso também, né? Porque muitas pessoas têm um problema sério, né? A Cris, por exemplo, me contou que quando ela chegou na Alemanha, ela foi na festa. Não sei se é festa de Kindakata, dos filhos, muito ousada, que todo mundo ficou olhando para ela. Sem contar que a diferença de idade dela e do marido dela, enorme. Ela se sentiu super desconfortável. Então, é mesmo para a própria proteção. Então, vai um pouco devagar, porque só o título brasileiro é o suficiente para você encantar as pessoas. Seja simpática, seja... dá atenção às pessoas, seja extrovertida, educada com as pessoas, modera o tom da voz também, porque tem muita gente que ri muito alto, fala muito alto, isso assusta e inibe as pessoas também, porque de repente a mulher está num bar, está num restaurante bem movimentado, tem um cara observando ela há muito tempo. Ele vai ver como ela se move, quando ela levanta e vai para o banheiro, como ela come, né, como ela se dá, porque assim, eu vejo mulheres, até cliente, tá? Se expõe de uma forma que ela poderia estar num clube noturno. Me entende? E não entende que dessa forma ela não vai encontrar o marido. Não um homem do jeito que ela quer. Porque assim, as pessoas acham que o homem rico ele só quer uma mulher bonita. Não é, Lu, eu te confirmo isso. O que eu mais vejo na sociedade, pessoas mais prósperas, homens lindos, bem-sucedidos com mulheres assim, com pouco brilho, falando futilmente. Mas, a hora que a mulher abre a boca, você entende. Aqui na Alemanha, o que é mais importante é o depois, não é a fase da paixão. Pode até curtir aquela fase, mas precisa de uma continuidade. Então, a aparência é importante. Você está bem cuidada, com o cabelo bem tratado, com uma pele bonita, talvez maquiada, sem problema, com uma roupa sensual, mas é muito mais importante você estar trabalhando na sua mente, no seu interior, para manter isso. Porque essa intenção que você coloca já na sua busca, né, já faz toda a diferença. Aí essa coisa, quem me segue sabe, eu tenho alergia de mulher que manda nudes. Alérgica eu sou. Por que não funciona? Há 20 anos atrás funcionava, eu posso te confirmar que funcionava, mas hoje não. A mulher diferenciada é a mulher que com menos atrai o homem e esse homem fica na vida dela, porque ela se dá pouco, porque tem... A proposta é muito grande hoje em dia, você sabe que é. Você entrou no Tinder, passa e encontra 10 possibilidades hoje. No mundo inteiro me disseram que no Brasil está igual açougue, o Tinder, é uma coisa assim horrorosa aqui também. Então eu acho que muito menos é mais. Então não é sair igual uma freira.
um jeans, ok? Um jeans apertado, um salto lindo, um decote, coloca um blazerzinho, tá com um vestido curto, justinho, coloca um blazerzinho por cima, né? Não exagera demais no decote, não mostra demais, porque você tem que sei lá, se valorizar também, né? Mas tem Uma alemã que coisa faz isso interessante é também. que a gente já se destaca naturalmente, né? E olha que eu sou uma pessoa, eu não sou assim, eu não me visto, digamos, muito sensual, muito feminina demais, né? Tô sempre com uma camiseta, uma calça jeans, né? É o meu estilo mais alternativo, vamos dizer assim. Só que, mesmo assim, eu já sinto que eu me destaco muito, né? Pelo rosto, pelo olho, pelo cabelo e até pelo jeito que a gente fala, a gente se movimenta. Tipo, mesmo quando a gente faz pouco, a gente já é muito para os alemães. Eu Com percebo toda isso assim de certeza. mim. Porque eu sou muito pouco, assim, para um brasileiro. Eu sou uma brasileira, né? Eu não sou. Não falo tão alto, não me visto, né, de uma forma extrema. Nunca no Brasil, nem no Brasil, nunca fui de usar salto, nunca fui de usar maquiagem, tô sempre de cara limpa, né? Então, assim, eu sempre fui essa pessoa. E na Alemanha eu já me destacava por ser brasileira, por falar. Do jeito que eu falo, às vezes movimenta a cabeça, movimenta a mão, já é um negócio. Então, assim, realmente, a questão, muitas vezes, do cultural, e aí eu concordo com você, não é, vai deixar de ser você. Mas quando o jeito que a gente se coloca na sociedade, que a gente se comunica, né, o jeito que a gente se veste, influencia como as pessoas pensam da gente, influenciam o que elas vão esperar da gente, né? Então, no Brasil, você se vestir de uma certa forma comunica uma coisa, na Alemanha comunica outra. Tá tudo bem, só que você vai lidar com as consequências dessa comunicação, né? E eu acho interessante a gente falar isso, porque a gente não tá falando aqui, ou você não tá falando aqui, ó, não se vista sensual. Se vista se você quiser, mas saiba que você vai estar comunicando X para uma pessoa daquela cultura. Não, você não tá comunicando a mesma coisa que você estaria comunicando numa festa ou num restaurante no Brasil, por exemplo. Você vai estar comunicando uma outra coisa. E aí, opção sua. Não, quero assim mesmo, essa é a minha cultura, é assim que eu faço. Ok, mas entenda, a percepção das pessoas de você vai ser uma percepção diferente, né? É isso aí. E tem um outro problema, né? Que o alemão que foi no Brasil e conheceu uma brasileira lá e decidiu se casar com essa mulher, ele nunca vai ter problema de você se vestir sensual. O meu marido, Uhum, eu conheci ele aqui, eu já estava aqui há muitos anos, então meu marido é um homem. E o problema é que o alemão ele é muito aberto a isso. uhum, Dificilmente você vai conhecer um alemão que tem problema de você usar uma roupa sensual ou até mesmo sexy. Não tem. uhum. Eles não são ciumentos demais, né? Eu sei disso com meu marido, não tem problema nenhum com isso. Aí, se a mulher já é daquele tipo extremamente ousado, extravagante, o homem não vai ter problema, ela vai se jogar. Mas depois de uns anos, ela vai começar a ter problemas com isso. Porque ela vai cair num cantinho que ela não pertence, porque, assim, infelizmente, Kleider macht Leute, né? Infelizmente, isso assim, o mundo material, ele é visual, né? A pessoa olha para você ali e já pinta você daquele jeito, de uma forma que você não é. Então, assim, é por isso que eu bato na mesma tecla. A pessoa tem que saber o que ela quer. Se você quer Isso. casar, O que é quer que ela quer criar, ter comunicar? família, quer ter filhos aqui, você tem que dançar conforme a música e tem que raciocinar que você deixou o Brasil para viver na Alemanha. Não existe essa ilusão de você viver o Brasil na Alemanha. Não tem. Você pode ir todo fim de semana numa festinha brasileira. Mesmo ali você vai ver que é totalmente diferente. Esses brasileiros que estão ali também são mais frios do que no Brasil. Então, não vai funcionar isso. Então, a pessoa tem que dançar conforme a música. Tá na Alemanha, os hábitos são outros. As pessoas têm que se reeducar. Eu adoro usar roupa sensual, adoro usar roupa colada, sempre gostei, entendeu? Mas eu sei aonde. Se eu vou num evento com meu marido, eu posso colocar um vestido transparente. Tem vários que eu coloquei transparente, mas não é um Aliás, transparente vejo vulgar. as fotos às vezes, belíssima, um glamour que dá gosto de ver. Vocês dois são glamurosos demais. Meu Deus do Pois céu. é. Terça-feira eu fui convidada para um evento para Mulher Brigada, aqui, de Dico Sal Quente, programa de índio. Vai estar aqui a mulherada da Sociedade de Monique. Eu só vou fazer um favor para minha vizinha, porque ela mexe com joias também. É um evento de obra artística com joias. Uhum. Eu vou lá com vestido colado? Super sensual? Claro que não, porque eu já sou brasileira. Muitos já me adoram, né? Porque acham que ele tinha que estar casado com uma alemã. Não, eu vou lá normal, composta. E se eu quiser usar uma cor né, forte, que eu adoro cor, ok. Mas eu não vou colocar um vestido super colorido, de uma cor chocante,
super docotado e curto, não vou fazer isso. Você tem que ter sensibilidade. E muitas pessoas realmente precisam de ajuda nesse aspecto, porque não sabem identificar. Você não pode vestir da mesma forma que você vai numa escola do seu filho, num evento para uma criança, como você vai num restaurante, como você vai numa festa ou numa festa de rua, tudo tem o seu momento certo. E isso pode se aprender. E não precisa ir. Entra no YouTube, gente, tem vários canais que falam sobre isso. Eu dou coach de moda até hoje ainda, porque a pessoa tem que colocar uma coisa na cabeça. Não existe essa ilusão de viver o Brasil na Alemanha. Vir para a Alemanha, querer ser brasileiro, como no Brasil, na Alemanha, xingar, falar mal da Alemanha e dos brasileiros, é outra hipocrisia. Porque você deixou o seu país, você decidiu viver ali, você quer transformar a Alemanha ao seu favor, não vai funcionar. Então, não tem ninguém que sair do Brasil e ninguém tem que casar com o alemão ou com a alemã. Mas se, vai ter que saber que vai ter que abrir mão de muitas coisinhas. Entende? E o bom é que o alemão que decide casar com uma mulher de uma outra cultura, ele aceita, né, essas coisas mais supérfluas, né? Porque a aparência é a coisa que você pode mudar, assim, do dia para a noite, né? Você vai... E as pessoas se sentem desconfortáveis com isso, né? Igual eu fiquei muito triste, uma cliente minha que veio para a Alemanha que tem acho que 2 semanas. Poxa, eu evito de seguir as pessoas no Instagram porque eu tiro o meu foco. Aí eu tava, ela me compartilhou ali de roupa que ela tá, ainda tirando fotos obscenas, né? E colocando no Instagram. Gente, eu já falei, o Instagram é o seu cartão de visita. Se você está procurando um namorado, que seja no mundo inteiro, um homem hoje que tem um pouquinho de acesso à rede social, mesmo que ele não tenha uma conta, ele vai entrar no Instagram para ver como você vive. Aí a mulher tá lá toda posando, de costa, de roupa sensual, e tá procurando um marido, não vai funcionar. Entende? Ela vai ter várias propostas, mas não vai chegar aquele negócio que ela quer chegar no final, que é um casamento, construir uma família. Então, assim, é duro escutar isso, mas a pessoa tem que reconhecer que aqui vai ter que mudar muita coisa. Para o seu próprio favor, para você conquistar o seu espaço, para as pessoas te respeitarem. Porque é muito ruim você viver num país e não se sentir aceita por aquilo. Os turcos fazem muito simples, né? Eles ficam entre eles, estão se lixando. Você quase não vê um turco num restaurante. Eles ficam entre eles. Eles querem ficar como na Turquia, então eles conseguem, mas eles não se misturam. Então eles ficam no mundinho deles. Mas o brasileiro não, o povo expandido, né? Quer estar em todo lugar, quer crescer, quer estar na mídia, quer isso, quer aquilo. Então tem que dançar conforme a música. Eu também tenho que fazer isso. Entende? Então, bora lá. Vivi, ó, 1h07 de live. Eu queria ficar aqui pra sempre. Tô assim, tá todo mundo vidrado, tá todo mundo vidrado. Eu tô vidrado, tô assim, ó. Ó, eu vou fazer uma última pergunta pra gente finalizar, mas assim, tinha muito mais. Eu tenho certeza que a gente vai marcar mais, assim, se você topar, porque eu acho que o pessoal amou, eu amei e vai ser um prazer ter você de novo comigo. Mas vamos fazer uma pergunta para finalizar aqui. Deixa eu escolher uma boa pergunta aqui. Uma boa pergunta é o seguinte: que tipo de alemão, né? O que o alemão procura numa brasileira? No sentido, por que ele não tá com uma alemã? Por que o brasileiro escolhe uma... desculpa, por que o alemão escolhe uma brasileira, né? Que tipo de alemão é esse que quer uma brasileira? E o contrário, que tipo de alemã é essa que quer um brasileiro? Ou seja, o que o homem alemão e a mulher alemã estão procurando numa pessoa brasileira, numa pessoa de uma nacionalidade tão diferente? Porque quem é esse alemão e essa alemã que estão, talvez, não tão satisfeitos com pessoas da mesma nacionalidade dele, né? Vamos dizer isso, assim. É uma última pergunta bem, bem forte aí pra gente finalizar esse encontro maravilhoso. Tem várias passadas, né? Essa pergunta. Tem o alemão, tipo número 1, tá? Que realmente não consegue se sobressair muito com a mulher alemã, que ele tem pouca autoconfiança e busca uma mulher brasileira porque acha que vai ser mais fácil com essa mulher brasileira, porque muitos ainda, infelizmente, acreditam que a mulher brasileira ela é pouco informada, ela é submissa. Tem esse tipo de alemão que não tem a autoconfiança. Tem agora o segundo alemão, que ele prioriza na brasileira, até fiz um vídeo ontem sobre isso, é a feminilidade, o ponto de vista feminino da brasileira. Ou seja, hoje as coisas estão mudadas, as mulheres são muito mais empoderadas, estudadas no Brasil, tanto é que Portugal quer muitos brasileiros em Portugal, porque acha que os brasileiros estão muito mais cultos do que os portugueses. Então tem muita gente com grau acadêmico no Brasil hoje muito avançado.
Porém, a brasileira, em comparando com a alemã, ela pode ter o trabalho dela, pode ser bem-sucedida, mas ela consegue ser uma mãe amorosa, carinhosa, cuidar da casa, mesmo que ela tenha uma empregada, porque você tem uma empregada e cuidar da casa tem duas, você pode entregar para sua empregada, você pode administrar. Ela se cuida fisicamente, ela é uma mulher extremamente limpa com o corpo, isso são coisas que eles falam, tá? Então, esse ponto de vista feminino da mulher, mesmo ela sendo uma mulher business bem-sucedida, ela consegue ser mulher amorosa, sensual, sexy, erótica, bonita e ser uma mãe dedicada, uma mãe de família realmente dedicada. O ponto de vista feminino se reduz para o alemão nessa parte. Agora, a mulher alemã, eu diria que é a mesma coisa. Infelizmente, o que eu acho penalizante aqui na Alemanha, que graças a Deus não existe no Brasil, o homem alemão, quando ele não quer uma alemã, ele fala muito mal da mulher alemã. Ele mete o pau. O brasileiro não faz isso, não. A mulher alemã, a mesma coisa. Agora, nas alemãs eu percebi que muitas delas, quando saem para estudar no exterior, ela tem uma visão de um mundo completamente diferente. Os homens também, mas mais as mulheres ficam mais elevadas com os homens. Então, se uma mulher alemã decidiu ficar com um estrangeiro, é fora de cogitação de que ela queira ficar com o alemão. Eu digo, sinceramente, pela minha experiência, pelo que eu sei, que eu absorvo, o lado sim sexual e da flexibilidade e alegria do brasileiro. E também porque o alemão, ele não é um homem muito interessado no aspecto assim, de demonstrar ciúmes demais e muito sentimento. E se a mulher tem aquela necessidade da autoconfirmação, ela quer um homem que tem uma forma de um pouco machista, mas que vai satisfazer ela e que vai dar ela comprovação de que ela é uma musa, né? Ela quer se sentir Aquela feminina desejada. E com o alemão, eu falo para os brasileiros, não cria essa ilusão. Ele vai te falar do jeito dele, como eu explico, porém não como um brasileiro. O brasileiro, ele, para levantar a autoestima da mulher, ele é número 1. Eu diria que sim. Sabe aquelas mentirinhas que elas gostam de escutar? Não fala mentira para a alemã não, que vai dar ruim. Mas o brasileiro dá essa confirmação para ela, a sensação da fêmea que ela é. No ato, né? Nós sabemos disso, no ato já ele é diferente. Então, a alemã, eu acho sim. Só que a alemã não tem muita paciência como o alemão no relacionamento se o cara não quer desenvolver. Eu já vi muita alemã largar homens brasileiros que elas são apaixonadas porque o cara não quer crescer, não se empenha para aprender o idioma, fica nas costas delas assim, dependendo de tudo. Elas não têm essa paciência, não. Ela quer que a pessoa desenvolve. Então, é muito importante para o homem brasileiro ter essa noção que ele tem que trabalhar nele. Se ela decidiu casar com um brasileiro que não fala o idioma, que está aqui para crescer e tudo, ela vai ajudar ele demais. Quantos homens estrangeiros eu conheci que falou que eles cresceram muito profissionalmente com mulheres alemãs, porque elas são desenroladas. Ele vai ter que se esforçar para isso. Não vem com essa história, porque ele é bom de cama, bonito, tem um gingado brasileiro que isso vai sustentar, não. Então, elas oram muito o QI, a inteligência da pessoa, que não tem nada a ver com o grau acadêmico dela, mas o interesse de se envolver no país. Eu acho que a alemã, nesse aspecto, ela vai cobrar mais do que o alemão. Né? A princípio é sim, essa coisa, né? A hora H, né? Que elas gostam muito do brasileiro, morre por causa deles. Homem brasileiro que é igual joia rara, porque tem pouco, você sabe que tem. Então é isso. Agora, um tema interessante também para uma live é LGBTQ, né? Porque eu sustento muito isso, né? Pois é, menina, não deu tempo de falar nada dessa parte não, mas a gente LGBT pode marcar uma. É porque é muito mais aí. importante isso. Porque você sabe que Mas a isso gente tem. aqui E, é aliás, é vida, uma né? A parte que me gente interessa volta um dia. também. Exato, é uma parte que me interessa pessoalmente, interessa várias seguidoras e vários seguidores. Mas não deu tempo porque, Vivian, você tem coisa para falar aqui. Ainda bem que você tem canal no YouTube, ainda Aí bem eu que você falo tem muito, tá eu no gosto de Instagram, falar, né? porque não, porque assim, a gente não falou nada. Gente, eu tinha preparado 10 questões, a gente não chegou em 3 aqui, porque é tanta informação, é tanta coisa boa, e eu também não quis interromper, porque eu tava aqui para te ouvir, tá todo mundo aqui para te Porque ouvir, fica né? incompleto, né? É, porque eu quero é te ouvir, o que Porque você fica tiver aí para incompleto. contar pra gente, a gente quer saber, na verdade, é isso aí que é uma boa informação. Tem que 10 perguntas, e daí? Muito mais importante é te ouvir falar e ouvir o que você tem para nos contar e o que você acha importante. Eu quero te agradecer de novo, do fundo do meu coração, foi excelente, que papo gostoso, que bom que você... E espero que a gente se encontre mais vezes. A gente vai conversar aí também
no direct e tal, conversar bastante, mas espero que a gente se encontre mais vezes também, Eu te falei que eu publicamente tenho aqui. uma proposta para você interessante. Muito Eu bom te chamo mesmo. para te falar da minha proposta. Pode Tá deixar. bom? Pode, e Obrigada, um bom sábado a para gente se vocês aí no encontra mais Brasil. Um beijo vezes. no seu coração. Gratidão, gente. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau. E sábado que vem a gente se Beijinho, encontra de tchau. novo, em 10 horas horário de Brasília, 15 horas horário da Alemanha. A gente está aqui de novo com mais um convidadíssimo especial. Então, aguardem. Não se esqueçam de entrar aqui, ó, a Lud Fonseca, entrar no link da bio e se cadastrar nos eventos, né? Se você entrar no meu link ali na minha bio, você vai ver o evento Aulas Gratuitas com a Lud, onde você vai pegar sempre toda a programação, todos os temas mensais, para a gente continuar se encontrando aí. Mas todo sábado, 10 horas horário do Brasil, 15 horas horário da Alemanha, geralmente é no YouTube, mas esse mês de outubro a gente está fazendo no Instagram por causa dos nossos convidados. Vivian, de novo, a gente se fala. Obrigado, Tchau, pessoal. beijinho. Até a Obrigada, próxima. tchau. Bye, bye, Tchau. tchau.